Olá, meus irmãos. Hoje, dia 15 de dezembro, terça-feira, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que pensais disso? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. Dirigindo-se ao segundo, falou a mesma coisa. Este respondeu: Eu irei, sim, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Responderam-lhe: o primeiro. Então Jesus lhes disse: Na verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e vós não crestes nele, ao passo que os publicanos e as meretrizes creram nele. E vós, vendo isto, não vos arrependestes depois para crerdes nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que evangelho maravilhoso e tão rico para nós no dia de hoje. Mais uma vez, Jesus se dirige aos fariseus, aos sacerdotes, aos anciãos, aqueles que tanto conheciam das leis. E Jesus pergunta: quem fez a vontade de Deus? Aquele que diz sim, mas com a sua vida corresponde ao não? Ou aquele que diz não, mas com a sua vida ele diz sim? Os fariseus, obviamente, responderam: claro que é aquele que faz a vontade de Deus com a sua vida, mesmo dizendo não, com a sua vida é um sim. O que Jesus quer dizer aqui com essa parábola dos 2 filhos? Ele quer exatamente comparar os fariseus com os publicanos. Os publicanos são os pecadores públicos e as meretrizes são as prostitutas. Jesus fala para os fariseus que os publicanos, os pecadores públicos e as meretrizes, as prostitutas, iriam preceder os fariseus, os doutores da lei, no reino de Deus. Isso foi muito duro, isso foi muito forte o que Jesus falou para os fariseus. Ele quer dizer que os fariseus, com todo o conhecimento que eles têm da doutrina, da palavra, das leis, eles não vivem o que eles pregam. Mas que um publicano, um pecador público, uma meretriz, uma prostituta, iria precedê-los no reino dos céus. Como Jesus sempre é direto, como Jesus sempre é claro. Obviamente, Jesus, ele deixa claro que os publicanos e as meretrizes se arrependeram dos seus pecados. Portanto, eles foram dóceis. No início era não, mas depois passou a ser sim. No início eles não queriam. No início, sim, eles erravam. Mas eles se arrependeram, eles tiveram um coração humilde, eles tiveram um coração dócil, ao ponto de entender que eram pecadores, que eram fracos, mas que precisavam da graça de Deus. Já os fariseus, cheios da sua soberba, cheios da vaidade, cheios do orgulho, não conseguem perceber os seus pecados, não conseguem perceber as suas transgressões, não conseguem perceber o seu egoísmo, não conseguem perceber a sua vaidade.
Portanto, é exatamente isso que Jesus quer fazer hoje, contando a parábola dos 2 filhos. Ele quer mostrar a grande incoerência do falar e do fazer. Portanto, no dia de hoje, este evangelho nos convida a refletir. Qual dos 2 filhos nós somos? Aqueles que pensam que estão muito bem? Aqueles que pensam que já conhecem tudo? Aqueles que pensam que não tem nada a se arrepender? E que muitas vezes julgam os outros, se colocam numa postura de mais santos, se colocam numa postura de eleitos, e muitas vezes olha para os outros com julgamentos, com superioridade, pensam que já conhecem bastante. Com quem o seu coração se assemelha no dia de hoje? Qual é o coração que alegra a Deus? É o coração que hoje, no dia de hoje, nesta hora, reconhece os seus pecados. Se você tem medo de ser o fariseu, a sua resposta ela precisa ser muito clara no dia de hoje. Basta você reconhecer os seus erros. Basta você reconhecer as suas fraquezas. A humildade, ela é antagônica ao fariseu, à postura de um fariseu. Portanto, o evangelho de hoje nos traz a graça da humildade. Jesus quer ver um coração simples, um coração humilde, que se reconhece fraco e que muitas vezes pode pensar, não, eu não vou conseguir, eu não vou realizar, mas que, pela misericórdia de Deus e pela graça de Deus, consegue se ofertar e fazer a vontade dele. É como o próprio Evangelho diz, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, mas nós pregamos no Teu nome, anunciamos no Teu nome, curamos, cantamos, realizamos eventos, servimos, fizemos isso, fizemos aquilo. E Jesus vai dizer, eu não te conheço, eu não te conheço. Quem nós somos no dia de hoje? Somos aqueles que conhecem a palavra, conhecem a doutrina, servem, evangelizam. Mas verdadeiramente não conhecem o coração de Cristo e não se deixam conhecer e não se deixam adentrar. O Evangelho é vivo e no dia de hoje ele vem nos derramar a graça da humildade. Não importa quem é você, não importa em que situação você está. Quanto mais humilde for o seu coração no dia de hoje, reconhecendo, desejando ardentemente como um publicano, como uma meretriz, desejando, se sentindo fraco, mas desejando, eu desejo, mas você vai se assemelhar àquele filho que Jesus dá o exemplo de quem faz a vontade de Deus. E quanto mais frio você estiver aí do outro lado dessa tela, quanto mais indiferente, quanto mais morno, quanto mais fechado em você mesmo, com menos sensibilidade, mais você vai se assemelhar ao fariseu. A escolha é sua. No dia de hoje você não tem para onde correr. Ou você é como um publicano que se converte, ou você é como um fariseu com um coração duro, que não reconhece aonde você precisa mudar. Que Deus nos abençoe no dia de hoje e nos ajude a refletir durante todo este dia. Como eu posso me assemelhar àquele filho que mesmo fraco, que mesmo pequeno, realiza a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.